Olá, eu sou o professor Tiago Alves Dias e o objetivo desse vídeo é fazer uma apresentação do componente curricular Prática Extensionista em Ciências Humanas 1, História da Região. Esse componente curricular faz parte, portanto, da oferta de componentes do semestre 2024.2 do nosso curso de licenciatura em História em formato EAD do Instituto Federal Sul-Rio Grandense. E, portanto, eu saúdo e dou as boas-vindas a todas e todos que irão cursar durante este semestre este componente. Este componente é um componente obrigatório de 60 horas. Ele vai iniciar no dia 5/11 e vai terminar no dia 2/12. E é um componente que é um pouco diferente dos demais, até agora vivenciados no nosso curso, porque ele é um componente que tem como carga horária do próprio curso a prática extensionista. E o que é a prática extensionista? Bem, os nossos cursos de graduação no Brasil, eles têm um formato de divisão de carga horária para o aprendizado em núcleo de disciplinas formativas, ou seja, as disciplinas de história, aquelas clássicas, como a gente cursou semestre passado em teoria. Existe um núcleo de disciplinas para os cursos de licenciatura relativo às práticas didático-pedagógicas, como didáticas, fundamentos sociofilosóficos da educação, entre outras. Existe uma carga horária de estágio, que são aqueles que a gente vivencia a nossa experiência, a nossa prática de aprendizado docente nas próprias escolas, acompanhando o processo de regência, que tem a ver exatamente com a prática do estágio. E nós temos também essa novidade que implementada recentemente pelo Ministério da Educação, que é uma carga horária chamada de prática extensionista. Prática extensionista é, portanto, uma carga horária de vivência do estudante que deve se voltar para a sociedade. Ou seja, são, na verdade, ações e projetos voltados para a experiência do estudante fora da própria universidade e em prol da sociedade, no qual esse estudante é protagonista, ou seja, ele é o principal ator, o principal executor dessas ações. Portanto, essa é a nossa primeira disciplina que vai ter esse formato, né, de prática extensionista. Isso vai requerer de todos nós um cuidado diferenciado em relação aos demais componentes, uma vez que ele precisa ser vivenciado de forma prática, como o próprio componente já no seu título diz, né, prática extensionista. Ela deve ser de extensão, ou seja, deve ser vivenciada fora do próprio âmbito da universidade. Então a gente vai ter uma disciplina no qual a gente vai poder realizar carga horária prática de oficinas com os nossos familiares, com os nossos amigos e no nosso próprio ambiente de trabalho. Portanto, é uma disciplina diferente e ela requer, portanto, um acompanhamento cuidadoso, tal qual nós estamos tendo com todos os outros componentes, obviamente. Então, todas as informações relativas ao curso já estão disponíveis no Moodle, o plano de estudos, o guia de estudos, o nosso cronograma, já está todo disponível para todos e todas. É preciso lembrar a vocês que estar atento a todos os dias, quer dizer, a programação, o cronograma, já que o curso também pressupõe, além dessa prática extensionista, que eu vou explicar para vocês nesse vídeo, mas também precisa de um aprendizado e de uma leitura e de um conhecimento prévio sobre o que é extensão, os seus significados, os seus sentidos. Então, é um curso que, além de tudo, ele carrega uma outra marca porque ele tem uma temática. Além dele ser uma prática extensionista, ele tem uma temática que perpassa todo esse curso, que é a ideia de história da região. Então, portanto, e por isso esse nome extenso para esse componente curricular, Prática Extensionista em Ciências Humanas 1, História da Região.
Um significa que vai ter outros, então essa é a nossa primeira experiência com este componente, com esse formato e com essa carga horária. Bem, eu preciso então pontuar para vocês que o nosso objetivo com esse componente curricular é introduzir as questões conceituais e metodológicas sobre história regional como uma abordagem do campo científico da história, enlaçando com os fatos e processos da história do Rio Grande do Sul por meio de atividades de prática extensionistas desenvolvidas por vocês, pelos estudantes do curso. Então, é de fato um curso que tem um aprendizado teórico, mas o mais importante é a prática extensionista que vai ser vivenciada por vocês. Bem, na primeira semana do nosso curso, que eu intitulei Introdução à Prática Extensionista em Ciências Humanas 1, História da Região, nós vamos vivenciar um panorama geral sobre a extensão e também sobre a história da região. Quer dizer, precisamos pensar as duas coisas conjuntamente. Tanto a perspectiva da como produzir ou como captar ou como se aproximar das ferramentas, das metodologias da história da região, ao mesmo tempo que nós precisamos pensar, afinal, o que é extensão. Então, nessa primeira semana, a gente vai aprender o básico sobre esse processo, saber primeiro o que é extensão, e aí, portanto, a gente vai conseguir minimamente ter as ferramentas básicas para a gente avançar na nossa proposta do curso. Na semana 2, eu intitulei de História da Região, Sociedade. E nessa segunda semana, nós vamos ter uma experiência bastante interessante e enriquecedora, que é trabalhar com fontes documentais. A gente vai trabalhar com um documento manuscrito do século XVIII. Esse documento manuscrito, ele é, na verdade, um mapa populacional dos habitantes do Rio Grande do Sul, na capitania do Rio Grande de São Pedro, no século XVIII. E nessa temática, sobre esse manuscrito, vocês vão aprender tanto sobre os manuscritos, sobre a história da região, um pouco de paleografia, que é a ciência auxiliar aos documentos antigos, para a leitura dos documentos antigos, e vão finalizar essa semana de trabalho com uma primeira prática extensionista dessa disciplina, que vai ser a oficina que vocês vão realizar com amigos ou familiares com esse documento. Então, vocês vão aprender sobre o documento, vão entender sobre debates sobre a sociedade, a população no Rio Grande do Sul, e depois vocês vão ensinar os conhecimentos que vocês aprenderam a partir de uma oficina que vocês vão ministrar para amigos e familiares, que vai ser uma decisão de vocês. Tá tudo bem explicado, roteirizado, mas essa segunda semana já exige que vocês realizem a primeira oficina extensionista, lembrando que a disciplina chama-se prática extensionista. Então, ela pressupõe que vocês realizem atividades práticas. Na segunda semana, nós vamos avançar, então, na temática e vamos trabalhar sobre história da região, cultura. E aí a gente vai aprender um pouco sobre curta-metragens, longa-metragens, sobre filmes que expressam essa ideia de uma história regional. E aí vamos realizar também uma oficina com amigos e familiares em relação aos filmes trabalhados nessa semana. Quer dizer, vocês vão poder escolher um curta-metragem sobre a história regional do Rio Grande do Sul e vão poder trabalhar um pouco sobre essa temática com a oficina que vocês vão realizar. E por fim, na semana 4, nós vamos trabalhar com o que eu estou chamando de história da região, fatos e processos particulares, no qual nós vamos vivenciar uma história que, por um lado, é uma história política, é uma história ambiental, é uma história econômica, uma história social, mas também é uma história de temas sensíveis, que é, na verdade, trabalhar também um pouco sobre processos particulares do estado do Rio Grande do Sul, pensando a perspectiva da história da região, e nós vamos rememorar a partir de jornais, a partir de fontes hemerográficas, a partir de periódicos, vamos trabalhar com os relatos relativos à enchente de 1941, né, e trazer para a realidade atual e também fazer uma oficina como culminância desse processo para que a gente possa trabalhar com os jornais e dessa vez, na semana número 4, com um vídeo, né, a gente vai, a avaliação vai ser a partir do vídeo que vai ser criado, e nessa semana número 4 a gente
entende que a melhor forma não é mais só os amigos e familiares, mas o próprio ambiente de trabalho. Quer dizer, levar para os colegas a oficina dessa semana número 4, considerando que nas 2 semanas anteriores já houve esse treinamento, já houve esse processo de saber como produzir, e aí a última semana seria uma semana da qual a gente traria desse ambiente mais seguro, digamos assim, que é dos familiares e amigos, e levaria para o nosso ambiente de trabalho, para que a gente pudesse, inclusive, mostrar aos nossos colegas o curso que a gente está fazendo, a profissionalização que a gente está se encaminhando. Então, a primeira semana, uma semana mais teórica, de conhecimento sobre história da região e extensão. Na segunda semana, um trabalho com fontes manuscritas do século XVIII. Na terceira semana, um trabalho com fontes relativas a vídeos, né? Quer dizer, as fontes visuais, e aí a gente vai trabalhar com curtas e longas metragens, a escolha de cada um de vocês. E na quarta e última semana do curso, o trabalho com fontes hemerográficas, ou seja, periódicos, jornais, e vamos relembrar aí os relatos e as experiências dos indivíduos da enchente de 1941 e trazer um pouco para a atualidade e também produzir uma oficina finalizando o curso no ambiente de trabalho, num ambiente externo à nossa casa, aos nossos familiares, para que a gente possa justamente dar essa tônica de que é uma prática extensionista. Bem, ao longo do curso nós teremos também aulas síncronas, do qual nós estaremos à disposição para todos os esclarecimentos. Todo o material do curso já se encontra no Moodle. De qualquer forma, nossos tutores e tutoras estarão sempre presentes e operantes para qualquer dúvidas, para esclarecer e para que a gente possa conversar. Estou à disposição também por meio do e-mail, do chat, sempre para que vocês possam ter a melhor experiência possível nesse nosso novo curso, nessa nossa caminhada, que é a Prática Extensionista em Ciências Humanas 1, História da Região. Muito obrigado.